Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você também mantenha de irmandade. Como é que você direito, como é que o grupo vai? Tudo bem? Ok, meus irmãos. Meus irmãos, Guiné-Bissau vai num ritmo que o Canadá bonito. E que é bonito hoje, e que é bonito amanhã. Nada bons exemplos. Em outras partes do mundo, não é que guerra civil faz nela. Nada bom, por exemplo, boa imaginação na Ruanda, guerra de etnia. Boa lembrar na Nigéria, na guerra de Biafra. Boa lembrar na guerra de Congo. Centenas de gente que Idi Amin mata. Boa imaginação que lá. Boa lembrança que lá. Centenas de gente que Idi Amin mata. Etnias que mataram. Boa lembrar a guerra na Sierra Leone. Boa lembrar a guerra que fazia na Libéria. Boa lembrar a guerra que fazia na Côte d'Ivoire. E que sabe contar. Mas Guiné-Bissau não conduzido para que caminho. Na guerra civil. A hoje na Guiné-Bissau, vou imaginar todo o armamento que se socorre dentro de Guiné-Bissau está plancado na toda parte nas regiões, na tabancacinhos de furas, na Guiné-Bissau. Em peso. Armas enterradas na todo lado de mato de Guiné-Bissau. Se socorro não quer marcar essa, se socorro faz que me se porque e fiança aqui fulanenses que te na Guiné-Bissau, que gente de Boko Haram que te na Guiné-Bissau, bom bem, que terroristas que te dentro de Guiné-Bissau. Para isto que põe, se socorro não quer marcar essa, não faz que me se filho de Guiné. Meus irmãos, a um dia, que eles querem tomar para se socorro, bom bem, que se que tem. Que ativistas querem tomar para se socorro, é que se que tem. E que se que não passa? E que se que não passa? Não é cara civil. Porque se só consiga filho de Guiné, e com se filho de Guiné, e se como filho de Guiné que se trabalho, e se como filho de Guiné, passei barriga que é miste. Coitado de balantas que são na tabanca, sem oficiais militares que acabam de nascer no misturo. Mas como é tabancas de balantas, bom, e bom gente que está lá. Gente por que está lá. Bom, mas se oficiais balandas, se partidos políticos balandas, é dar no nome de tudo balandas de Guiné-Bissau. Mas se só quando promover guerra civil na Guiné-Bissau, mas ainda deles dinheiro, ainda povo de Guiné-Bissau dinheiro, ainda partidos políticos dinheiro, para apoiar desse regime que ele bem fazer. Regime de ditadura, regime de rapta, regime de pancaria, regime de mata-gentes, e blanqueio de droga, e blanqueio de dinheiro, e guardamento de terroristas internacionais do mundo. Mas nos partidos políticos,
E cada toma em conta de como se o país está completamente vendido. Parece oficiais de balanças. Oficiais de balanças que parece é capaz de aller Guiné-Bissau para ser barriga de séries. Enquanto Guiné-Bissau não vai para a guerra civil. Mas hoje é civil. Mas amanhã ele vem chorar. Ele se como verdade que tu cara falar nem verdade. A mim não contamos que é verdade. E aquilo que dá nada ali na Guiné-Conakry. E que movimento que se vai nele, e aquilo que põe Alpha Condé já militares poder. A la vida de Alpha Condé saiu que o golpe de Estado fazido. Para o mundo hoje como tudo era para plano. Não é aquilo papel de Guiné-Bissau, não é aquilo papel de Senegal, não é papel de Gâmbia, não é papel de Guiné-Conakry, não é papel de Mali Bamako, tem na Burkina Faso. E não é papel de Kijintis, como que me estima em sala. Instalações que me estima não fazer. Logo para invadir para tomar sede ao. E que promover que Sissoko está na Guiné-Bissau. Bom ponto Sissoko. Que tinha recrutadinhos para ele. Que ele quer trabalho de presidente da república. Sumo que está falando. E presidente que está na Palácio. E que é presidente do povo de Guiné. E presidente de terroristas. E presidente de narcotraficantes. E presidente de fulanenses. E presidente de Boko Haram. Umaru Sissoko. Mas enquanto ele promoveu dinheiro para filho de Guiné que consegue dinheiro. Porque é isso que está falando. O nome deles dinheiro não faz que ministro. Que manda bocana de exemplo na Senegal, em Hermos, Guiné-Bissau. A hoje, mas que será que tem um respeito na Senegal? E que tem um respeito. A hoje, são quando batir na todo canto, na todo domínio. São quando batir. Depois, que juízes que estão lá? 8 juízes na Senegal. São contar publicamente como é julgado. É tomar interesse do presidente de Cicero Macky Sall e que apanha interesse do país. E tem problema com outro dentro do Guiné-Bissau. Juízes de Guiné-Bissau é que tomar para Guiné-Bissau não. E tomar não passei dinheiro, passei barriga. Com interesses de uma pessoa. Porque uma deles dinheiro. Não partidos políticos. E que mesma maneira. E quadros de Guiné-Bissau. E que mesma maneira. Nherman bo sinta, bo não hoje se só quando promover. Biagi acaba de dizer mas tudo. Cortar de Guiné-Bissau e vai sentar na Espanha para ajudar um terrorista para dar esse país para pensar. Para ser ambição de céu. Para ser ambição de céu. Com se barriga. Que ajuda se filhos. Que dinheiro para que não valeu. Se o mundo não me pago, no inferno como pago. Buna está no inferno, abadan. Nunca mais o cara está no inferno. Buna confiscado que bens. Dia o filho está assim de fora. Tem na casa que compra na Espanha e não confiscado. Mas não havia assim, é que é um porta de Guiné-Bissau. É um porta de ser barriga para porta de ser bens. Boca sabe como é regime não cambia. Boca sabe como dia bom arrancado na Kikau. Sumo com qualquer golpe de Estado que fazia na Guiné-Bissau. Nunca o objetivo se socou cana sair, cana cedo na Guiné-Bissau. Nunca o objetivo de uma se socou cana cedo na Guiné-Bissau. Nunca cana cedo. Meus irmãos, é difícil contar, é triste e pena, mas você vê como a guerra civil na terra da Guiné. Manga de gente na cair. Manga de gente na matado. Assim que a guerra civil está promovida, de uma tal maneira que se socorre a fazer. De uma tal maneira que se socorre a fazer. Recruta gente que é bem de presidente da república e bem de forças armadas. Estado que tem que tomar gente na povo de Guiné-Bissau para levar eles. Que gente que se socorre a recrutar? Quem que se quer com a gente? E o Maru é lá, Biagena tanto eles com a pepa jura bandeira. Que jura bandeira que ela faz tudo é mentira, porque cara bem cumprir. Eles são terroristas. Eles são terroristas.
Não tem um chefe de Estado-Maior Vamos dar lá do canal. que jubilação para si barriga. Nunca. E caceta para o povo de Guiné. Nunca caceta para o interesse de Guiné-Bissau. Isso é o interesse que é preocupado dele. Não tem um partido político que a maioria é balanta. Definição sem interesse. Definição sem interesse. É quem define o interesse do país. Produtos necessários dentro do país. PAIGC. Militares que estão dentro de prisão. E porque PAIGC cana deixa, nunca cana seta violência dentro do país. Quadros na PAIGC que estão nela. Que partidos políticos, e partidos de jambadão, e partidos de teatro, e partido Kusikuma, eles ficam nada, zero base zero. E partido Kusikuma, e palhaçada, e dinheiro para encher a barriga. Eles aqui partidos. Partido que está de interesse do país, e o único partido de Guiné-Bissau. Essa lá, PAIGC. Ora, como fala Guiné-Bissau? Porque PAIGC. PAIGC Guiné-Bissau. Porque é raça de tudo, e partido de tudo raça. Que está de interesse desse povo, está de interesse desse país, que está de produtos necessários dentro do país. Como que esse povo não vive? Como que esse povo não dorme? O Maru como porta de aquilo? Como que o povo pode suportar o Maru, irmãos? Nunca o Maru capapia de arroz canto. Como que pisse está na fera? Como que o arroz está na lousas? Como que caju canto? Que o Maru portal e petróleo de Guiné-Bissau e machaca filhos de Guiné. De resto, que cresce nada. De resto, que cresce nada. Como que eu posso aqui com o tipo de presidente na movida? Como que eu posso acreditar na Macky Sall? Se Macky Sall para esse país e que tem credibilidade, como que eu posso ter toda confiança? Vou falar como não se é Estado, não se é Estado. Macky Sall, suma aqui pateta de Bocha Candé. Palavra de Bocha Candé na cabeça de quem na internet. Palavras de Bocha Candé. Quem que pode convencer na Guiné-Bissau? Quem que o Maru pode convencer na Guiné-Bissau? Meus irmãos, povo de Guiné, um país de fantasma, uma cidade sem pecador, um país que completamente país de um governo que serve Drácula, um governo que se como e vampiro. Não vai subir na guerra de poder. E que guerra que está aqui agora? Guiné-Bissau. Guerra de poder. Guerra de gente que está lá. Minha irmã, se não convida vós, vai subir filme que está falando Viking. Vai subir Viking. Guerras de reis. Quem ganha mais território? Viking que lá. Então, se é gentes e tipos de Viking. É que nada, matam outro por vencer, e irmãos matam outro, e irmãos raptam outro. Papel com o filho na guerra. E que é falado Viking, e que está a na Guiné-Bissau. E que é promovido na Guiné-Bissau. E nada mais. E você tem partidos políticos. Único alguém que está na luta para o interesse do país, e PAIGC. De resto, tudo que se é cala a boca, ou como chega dinheiro, pão. Então, é vira. Conversa. Não tem quadros. Mas quadros tudo se é corrompido. Quadros tudo está danado na Guiné-Bissau. Tudo está danado na Guiné-Bissau. Tudo danado. Único alguém que se está que falar como ele apoia a PAIGC é partido único. Partido número 1. Não é o irmão de Aganga que está dentro, que está na Paris. Isso é o que lá. Quem apoia os PAIGC? Quem falou como imediatamente para demitir? Para não farpos. Pepe Gatesso. Para farpos se que não fazer. Então, se, em irmãos militares, Antônio Njai, e que militar assim, sem qualquer maneira, não. E militar bem formado. E militar paramilitar.
E que soma tipo uma só vai comprar garão. Então não pega isso de como cortel de Mansoa, porque guerra civil na vida Guiné-Bissau. Para possível como não matos tudo em ti terroristas. Armas enterradas na tua parte com o Martisi. Tudo arma com o Martisi, tudo sala exterior. Tudo. E por parte da guerra civil. E por parte da Guiné-Bissau. Quem põe com Guiné-Bissau não? O petróleo de Guiné-Bissau, entregar ao Senegal, ou e acaba com Guiné-Bissau. Para isso que foi, que 100 e tal militares que estão dentro da prisão, e condecorado na Senegal, de Cucumá, e para não heróis, e para não combatentes, e para não combatentes de liberdade, de pátria, e meter-se na prisão. E meter-se na prisão. E meter-se na prisão. Próprio balanta que pega teso. Próprio balanta que pega teso. Oficiais balanta que se pega teso. Para ser compatriotas para meter dentro da prisão. E o maior ronca na toda parte do mundo. Irmãos. Claro que sempre pensa que por entrar no governo. Nunca pensa que por entrar no governo. E nunca can chegar a entrar. Porque pensa que quem me faz. Pensa que quem me disse. Pensa que quem me disse país me disse. Pensa que país não precisa dele. Então, se não pega texto, cara, quem pega texto não é que não, porque e cana está na guerra civil na terra Guiné-Bissau. Viva a democracia, viva Guiné-Bissau. Para Deus abençoe Guiné-Bissau, e abençoe filho de Guiné, e abençoe não tropas, e abençoe Domingos Mons para lá, e abençoe PAIGC. Muito obrigado. Irmãos.